Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, detetive júnior! Tudo bem com vocês? Feliz domingo! Feliz dia do Senhor! Muito bem! No domingo passado nós começamos uma nova série de investigações. Vocês se lembram? A nossa nova série se chama Como Assim? Como Assim? Nós vamos investigar curiosidades da Bíblia, fatos importantes, fatos que talvez você nunca pesquisou ou estudou na Palavra de Deus, e vai ser muito legal. No domingo passado nós investigamos sobre um tesouro, vocês se lembram? Uma caixa de tesouro, que era a Arca da Aliança, que representava o quê? A presença de Deus. Que maravilha, não é verdade? E nós confeccionamos também uma arca, onde nós vamos colocar ali algumas coisas importantes. Tivemos ótimas dicas aí para você fazer a sua arca do tesouro na sua casa. Bom, antes de começar a investigação de hoje, vou lembrar você aí de pegar a sua Bíblia, a sua canetinha, o seu lápis e a sua revista Detetive Júnior. Se você não tem a revista ainda, você pode pegar aí uma folha de papel para anotar o mistério e a eureka, e também fazer as atividades do dia. Se você deseja adquirir a revista, ela é gratuita. Basta você ir lá na Secretaria da Igreja, às segundas, quartas e sextas, na parte da tarde. Combinado? Vamos orar? Vamos falar com Deus, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre o nosso estudo, a nossa investigação de hoje. Nós vamos orar e nós vamos orar também pelo mundo. Temos aqui, um globo terrestre que representa o mundo, não é verdade? Aqui tem os países. E você tem orado pelo mundo? Tem orado para que essa pandemia, esse vírus acabe logo? Você crê no poder de Deus? Eu creio. E eu creio ainda mais que o Senhor já está agindo e que todo esse vírus já está, acabando, cessando para a glória de Deus. Eu creio que o Senhor já está, enviando a cura dele sobre a terra. Vamos falar com Deus? Se você tiver um mapa aí na sua casa, uma bandeira do Brasil, você pode orar desta forma, declarando a bênção do Senhor e a cura do Senhor sobre todos os países, sobre todos os povos, sobre todas as nações. Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por esse domingo, que é o dia do Senhor. Nós nos alegramos nesse dia, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada junior, de cada criança, Pai, que está participando da escolinha bíblica. Senhor, eu te peço agora que o Senhor visite cada criança, que o Senhor dê a elas capacidade para compreender a tua palavra, as Escrituras, Deus. E que o Senhor as ajude, Pai, a praticar cada ensinamento durante esses domingos. Também te pedimos, Senhor, por todo o mundo, por todas as crianças do mundo, por todas as nações. Nós clamamos ao Senhor pela cura, Pai, pela cura desse coronavírus, Pai. Cremos no teu poder, cremos que o Senhor é poderoso para fazer a cura e muito mais além do que nós podemos imaginar. Mas sabemos que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e que tudo tem um tempo certo. E nós cremos, Pai, que o Senhor já está agindo, o Senhor já tem curado muitas vidas, e nós clamamos para que toda essa pandemia chegue ao fim. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor cubra cada vida, Pai, com o sangue de Jesus. Não permita, Pai, que haja mais contaminação desse vírus sobre a terra. Nós te pedimos a tua misericórdia, pedimos também o teu perdão pelos pecados cometidos no mundo. Senhor, que o Senhor Deus esteja conosco nesse dia também, Pai. Nesse dia que é do Senhor, que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração.
e que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a compreender a Tua palavra e a praticar os Seus ensinamentos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, detetives, a investigação de hoje tem a ver, com memória. Você tem boa memória? Olha, eu vou ser sincera, a minha memória não anda tão boa assim. Mas, ao longo da nossa vida, nós precisamos ter memória para gravar coisas importantes. Por exemplo, na matemática, você que já está estudando a multiplicação, você já memorizou toda a tabuada? E o nome das capitais e dos estados brasileiros? Você já memorizou? E as capitais do mundo? Realmente são muitas coisas para caber na nossa mente, não é verdade? Mas eu te garanto que cabe. Mas existe uma coisa que é muito importante de guardar na memória, sabe o que é? A palavra de Deus. Você é bom em memorizar versículos? Se você é bom, você vai gostar dessa investigação. E se você não é tão bom assim em memorizar versículos, essa investigação também vai te ajudar daqui em diante. Então vamos lá? Partiu? Investigação? Preparados, detetives? Pegue aí a sua revista e a sua Bíblia e vamos à investigação do dia. Vamos então, detetives, para mais uma investigação da nossa série Como Assim? Como assim? Essa é a nossa nova série de investigações. Para entrar na investigação de hoje, você precisa falar a senha. E aí, estão lembrados da senha? Está lá em Hebreus 13, versículo 8. Muito fácil, hein? Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Muito fácil, hein, detetives? E a investigação de hoje é a investigação número 2. E o nome da investigação é Filactérios. O que é isso? O que será isso com esse nome tão diferente? Filactérios? Uau, parece até um nome de um remédio, tia Lúcia. A investigação de hoje tem a ver com memórias. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas imagens e vocês vão pensar aí do que vocês se lembram, o que traz a memória de vocês quando você olha para cada objeto desse. Vamos lá? O primeiro objeto é uma chupeta. O que você se lembra quando você vê uma chupeta? O que te traz a memória? Com certeza aí o tempo de quando você era bebê. Vamos à próxima imagem. Uma chave. Do que você lembra quando você olha para uma chave? Talvez uma porta de casa, ou algo que precisa ser aberto ou fechado, a casa onde você mora, ou então a chave de um carro. Vamos ao próximo objeto. Uma vela. O que te traz à memória uma vela, hein? Talvez um bolo de parabéns, ou talvez aqueles momentos que falta luz na sua casa. Com certeza, a vela nos lembra esses momentos. Vamos ver então o próximo. Uma bola. O que te faz lembrar uma bola? Talvez aquele time que você torce, ou se você realmente gosta de jogar futebol, a bola pode lembrar aqueles momentos em que você está jogando aí com seus amigos, na escolinha de futebol ou na sua escola. Não é verdade? Então, crianças, alguns objetos são como memoriais para nós. Sempre vão nos lembrar de algum fato ou de alguma pessoa. Então, o mistério de hoje tem a ver com memória, como eu disse. Vamos ver?
Pegue o seu lápis e anote aí o mistério de hoje. Veja, fui muito eficaz para a memória, ajudando quem me usava a obedecer a Deus. Quem sou? É uma charada, hein? Fui muito eficaz para a memória, ajudando quem me usava a obedecer a Deus. O que será, hein? O que será que era utilizado para ajudar as pessoas a obedecer a Deus, hein? Antes de ir para a primeira pista, vamos pensar no seguinte: o que você faz para lembrar das coisas importantes, como compromissos ou provas? Por exemplo, uma prova de matemática naquela semana, ou o aniversário dos amigos, ler a Bíblia antes de dormir, ou algumas datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal. Aquele período que você entra de férias na escola. Ou então um lembrete que você precisa devolver algum objeto que você pegou emprestado. Algumas pessoas usam agenda, anotam no celular, no computador, colocam papel na geladeira. E vocês? O que vocês fazem? Sempre queremos nos lembrar do que é importante para nós, não é mesmo? Então o mistério de hoje tem a ver com a memória, como nós vimos. Então preste atenção nas pistas para ver se vocês descobrem a resposta. Vamos lá? Vamos à primeira pista? A primeira pista é guardar no coração. Vamos então à pista número 1. Diz assim: guardar no coração. Detetives, você se lembra do que aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito? Sim, viajou pelo deserto durante 40 anos. Um pouco antes deles entrarem na Terra Prometida, Moisés deu uma aula ao povo. Vamos ler o que ele ensinou? Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, logo no início da Bíblia. Vamos ver então Deuteronômio 6, os versos 4, 5 e 6. Vamos ver o que Moisés ensinou ao povo. Ele disse assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Vocês entenderam o que Moisés disse? O povo tinha de prestar atenção na palavra de Deus, na Bíblia. Moisés deu uma ordem ao povo para que todos ouvissem, amassem e guardassem as leis de Deus no coração. Isso é, memorizassem, prestassem atenção e dessem importância à palavra de Deus. Moisés não queria que o povo se esquecesse desse ensinamento. Antes do povo entrar na terra, ele reforçou e fez questão de lembrá-los. E você, detetive? Você dá importância à palavra de Deus? O que você faz para não esquecer o que a palavra de Deus ensina, hein? Sim, ler a Bíblia é muito importante. Participar também das aulas bíblicas, obedecer ao que a palavra de Deus diz. Sabe, alguns detetives esquecem a Bíblia na igreja, depois ficam procurando. Às vezes não encontram. Então, detetives, cuide bem da sua Bíblia. Quem esquece a Bíblia na igreja fica sem ler a palavra durante a semana inteira e só se lembra de procurar no domingo. Então, como que você pode ler a Bíblia durante a semana, hein? Uma das maneiras é a cada dia ler uma das provas do mistério da investigação que estudamos aqui. Por exemplo, você pode fazer uma prova no domingo,
fazer outra na segunda, outra na terça, outra na quarta, na quinta e assim vai. Desta forma, ao invés de fazer tudo de uma vez, você vai aproveitar para guardar no coração um pouco do que a Bíblia ensina diariamente. Combinado? Vamos então à pista 2. A pista 2 diz assim: falar da palavra de Deus. Vamos então ver na palavra, ainda em Deuteronômio 6. Agora vamos ver o verso 7, o que diz. Vamos ler? Diz assim: ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então, detetives, além de guardar no coração, o que mais Moisés pediu que o povo fizesse? Sim, o povo deveria falar a palavra de Deus. O versículo diz que eles deveriam falar a palavra de Deus quando? Ao deitar, ao levantar. Prestar atenção? Quando é que você, detetive, se levanta? De manhã, certo? E quando você se deita? É claro, à noite. Então Moisés quis dizer que o povo deveria falar a palavra de Deus o dia todo. Não importava o lugar nem a hora. Sempre que pudesse, o povo deveria falar da Bíblia. E você também não deve ler a Bíblia só na igreja. Você deve falar da Bíblia todo o tempo que puder. Mas como fazer isso? Uma das maneiras é memorizar as senhas das investigações e mesmo memorizar mais versículos para falar durante o dia. Por exemplo, temos aqui uma lista de versículos que você pode fazer para te ajudar a memorizar. E você pode pedir ajuda para o pai, para a mãe. E aí nessa lista você pode colocar, por exemplo, um versículo para falar quando você acordar. Por exemplo, um salmo que diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e exultemos nesse dia. O que mais? Por exemplo, um versículo para falar na hora do almoço. Pode ser 1 Coríntios 10, 31 ou qualquer outro. Este diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um exemplo de versículo que você pode falar quando for para a escola. Lá em Josué 1,9 diz assim: não fui eu quem ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. E um versículo para dormir, hein? Tem o Salmo 4:8 que diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então nós temos aqui só alguns exemplos, mas você aí na sua casa, você pode a cada semana ou a cada mês ir mudando os versículos para memorizar. Combinado, detetives? Vamos então à pista 3. A pista 3 diz: amarrar nas mãos e na testa. Vamos então à pista número 3, que diz assim: amarrar nas mãos e na testa. Como assim amarrar nas mãos e na testa? Sim, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés não parou ali os seus ensinamentos ao povo. Sabe mais do que ele disse ao povo? Vamos ver aqui Deuteronômio 6, no versículo 8. Diz assim: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa e escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Que pedido diferente, não é verdade? Moisés pediu que os israelitas amarrassem as leis nas mãos e na testa. Mas será que isso funciona? Será que daria para amarrar um pergaminho como esse, pesado, na testa, nos braços? Será que daria, por exemplo, para amarrar
um livro nos dias de hoje, da Bíblia, no braço, na testa? Será que foi isso que ele pediu? Não. O povo inventou uma caixinha que podiam amarrar nas mãos e na testa. Vejam só. Dentro dessa caixa, eles colocavam trechos da palavra de Deus. Assim, eles podiam olhar o dia inteiro aquela caixinha na mão e no braço. O nome da caixa é filactério. A palavra filactério vem da palavra grega philacterion, que quer dizer meio de proteção, que quer dizer sinal, recordação, memória. Então, essa era a intenção dessa caixinha, trazer proteção ao povo com a palavra de Deus, trazer recordação da palavra de Deus e para que ficasse gravado na memória do seu povo. Bom, crianças, detetives, você não vai usar filactério como era usado naquele tempo, mas será que você poderia fazer alguma coisa para não se esquecer de obedecer à Bíblia? Hein? Como, por exemplo, você pode, nesse tempo, escrever versículos no caderno da escola, ou então em papéis e fixar nas portas do guarda-roupa, na porta da geladeira ou em outras portas. Que tal, hein? Por exemplo, você pode pegar esses papeizinhos adesivos e escrever os versículos que você precisa memorizar naquela semana. Não é uma boa ideia? Um tempo atrás, existia uma caixinha chamada Caixinha de Promessas. Nessa caixinha tinha dezenas e dezenas de versículos, nos quais poderíamos tirar um versículo por dia e memorizar. Mas que tal, por exemplo, detetives, nós poderíamos escrever a senha de hoje em pedacinhos de papel e deixar pregada na sua casa, e durante o dia você pode ler o versículo, lembrar-se do que a palavra de Deus ensina e ver se você está praticando a lei de Deus, como fazia antigamente o povo ali com os filactérios. Que tal, hein? Então, diante disso tudo, diante dessas pistas, vocês descobriram a resposta para o mistério de hoje? O mistério de hoje fui muito eficaz para a memória, ajudando quem me usava a obedecer a Deus. Quem sou, hein? Hein? Muito fácil, hein? O Eureka de hoje é... Tchan, 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 tchan. Pode anotar aí na sua revista. Sou uma caixinha com um trecho bíblico dentro, chamada filactério. Muito bem, detetives. Sou uma caixinha com um trecho bíblico dentro, chamado filactérios. Para a atividade de hoje, as crianças que não têm a revista dos juniores, ou até mesmo você, junior, que tem a revista, nós vamos fazer uma caixinha de versículo. Você pode pegar aí uma caixinha de fósforo, pintar, enfeitar como você bem quiser. E dentro dessa caixinha você pode colocar aí um versículo que você precisa memorizar nessa semana. Que tal, hein? Boa ideia, vocês não acham? Vamos lá então? Vamos praticar esse ensinamento de hoje? Guardar a palavra de Deus no coração e na mente. Vamos lá? E aí, detetives, gostaram da investigação de hoje? Muito legal, não é? Vejam, estou aqui com o meu filactério na testa e amarrado no braço. Você também pode fazer aí na sua casa com caixinha de fósforo. E aí, ó, dentro, vou tirar aqui o do braço, você pode colocar versículos. Aqui eu tenho um. Olha, é um Salmo 117:1. Diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Vou memorizar esse durante essa semana, hein? E você? Como é que você vai memorizar os versículos durante essa semana?
deixamos aí algumas dicas, né? Você pode colocar num papelzinho, colocar na porta do seu armário, na geladeira, no espelho, no celular, se você tiver. Mas não adianta escrever e nem olhar. Não, você precisa ter para você se lembrar de memorizar, assim como o povo foi orientado naquele tempo, lá em Deuteronômio 6, por Moisés, porque o Senhor ordenou que fizesse. Porque, olha, aquele povo, assim como nós, somos esquecidos. Nossa memória, o Senhor sabe disso. Então o Senhor pensou assim, tem uma ideia para aquele povo esquecido, para eles se lembrarem da minha palavra. E aí ele deu ali uma orientação naquele tempo. Como nós vimos hoje, você não precisa sair na rua assim, com essa caixinha na testa. É que seria uma boa ideia, não é verdade? Mas talvez as pessoas iam falar, que esquisito, né? Mas você tem hoje muitas outras maneiras de escrever a palavra de Deus e utilizar maneiras de colocar em lugares na sua casa, onde você possa memorizar e te ajudar. Pois é importante guardar a palavra de Deus, tanto no coração quanto na sua mente. Pois ter a palavra de Deus guardada na sua mente, memorizada, vai te ajudar em muitas situações na sua vida. Situações difíceis, situações alegres, situações de tristeza, situações que você precisa ser corajoso para enfrentar uma situação. E aí a palavra vai estar lá, e aí você vai se lembrar dela e vai falar confiante de que o Senhor estará com você em todos os momentos. Amém? Preparados para essa missão? Vamos memorizar a palavra de Deus? Fizemos aqui essa caixinha, né, com caixinha de fósforo, foi pintada. Você deve ter aí na sua casa também, você pode decorar da forma que você quiser e colocar um versículo dentro. Se você não quiser fazer, não tem problema. Você pode anotar os versículos, fazer uma listinha como nós vimos na lição, ou então anotar em pequenos papéis e colocar em locais da sua casa onde você possa se lembrar. Combinado? O mais importante disso tudo que nós aprendemos hoje é que nós precisamos guardar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, em qualquer hora do dia. Nós vimos que em qualquer hora é hora para meditar a palavra de Deus. O papai e a mamãe podem te ajudar nisso. Quando você estiver fazendo as tarefas de casa, quando você sair de casa, quando você voltar de casa, quando você estiver brincando, quando você for dormir, quando você for acordar, sempre há algo importante para aprender nos mais variados momentos da nossa vida sobre a palavra de Deus. Não necessariamente precisa ser na igreja, né? Tem que ser na igreja. Na igreja é importante você estar aqui na escola bíblica, porque aqui na escola bíblica nós vamos ajudar você a compreender a palavra de Deus. Mas é na sua casa, na sua escola, no seu dia a dia, é que você vai cada dia mais praticando esses ensinamentos. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor Deus, obrigada pela investigação de hoje, por tudo que aprendemos. Ó Deus, que precisamos guardar a Tua palavra. Precisamos, Senhor, utilizar ferramentas, de maneiras, de formas para memorizar a Tua palavra, conforme o Senhor orientou o Seu povo lá no passado. Que o Senhor visite agora cada criança, cada família, e que o Senhor os ajude nesse processo de memorizar, de falar a Sua palavra todos os dias, em qualquer situação, seja indo ou saindo de casa, seja, ó Deus, sentado na mesa, fazendo uma refeição, que em todo tempo seja tempo para falar do Senhor, seja tempo para se lembrar da Tua palavra, ó Deus, para testemunhar do que o Senhor tem feito na vida do Seu povo. Que o Senhor, ó Deus, seja conosco, ó Deus, nessa semana, que tudo que foi aprendido aqui possa se tornar, ó Deus, uma prática de vida
sobre a vida de cada criança, de cada junior, de cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os juniores, peguem aí a sua revista que nós vamos fixar o que nós aprendemos hoje. Vamos lá? Vamos então às atividades da investigação 2. Filactérios, o que é isso? O mistério de hoje é, você já escreveu aí, fui muito eficaz para a memória, ajudando quem me usava a obedecer a Deus. Quem eu sou? Quem eu sou? Aqui embaixo você vai colocar o título de cada pista. Pista 1 é guardar no coração. Guardar no coração. Pista 2, falar da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. E a pista 3, amarrar nas mãos e na testa. Amarrar nas mãos e na testa. Muito bem. E a eureka da nossa investigação de hoje é uma caixinha com um trecho bíblico. Uma caixinha com um trecho bíblico dentro, chamada filactério. Muito bem. Aqui no mergulho, o Beto quer fixar versículos em alguns lugares para se lembrar de praticar a Bíblia. Circule na cena alguns lugares em que ele pode fazer isso. Depois escreva na lista ao lado em quais lugares da sua casa você pode fazer o mesmo. O que você colocou, Eliana? Porta do armário, computador, celular, tablet, em um post-it, em um caderno, agenda, em um espelho, em uma televisão, uma porta da geladeira e a revista do DBD. Muito bem, como nós vimos na revista DBD, essa revista Detetive Júnior, cada dia da semana você pode buscar ver uma atividade, um versículo, uma passagem bíblica. Dessa forma você vai estar também praticando aí as passagens bíblicas. Muito bem, aqui nas provas do mistério, no domingo diz assim: risque as atitudes que devemos abandonar de acordo com Efésios 4, 30 a 31. Em Efésios 4, 30 a 31, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livre-se de todo o que? Amargura, raiva e ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Então aqui você tem que riscar o quê? Amargura, ira e gritaria. Isso, muito bem. Na segunda, complete os espaços conforme o versículo. Vamos ver, Salmo 34, 14. Salmo 34, 14 fala assim: afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Então ali você pode escrever: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Muito bem. Terça, coloque em ordem para ler a mensagem do Salmo 106, 3. Salmo 106, 3 diz assim: como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Então, de acordo com a sequência, ficou: felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. O que é certo. O espaço da revista aqui é bem pequenininho, então se você quiser, pode escrever em outra folha. Combinado, detetives? Quarta-feira, elimine as palavras inclinadas a fim de completar o versículo, que é o Salmo 106, 3. Então essa passagem, esse Salmo 106, 3, é o mesmo aqui de terça-feira, só que em outra versão. Aqui na terça-feira nós vimos aqui, ó, na linguagem de hoje. E aqui tá em outra versão. Então, bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. São o mesmo versículo, só que escrito em versões diferentes. Vamos então aqui na
quinta-feira. Ordene as palavras e descubra qual está faltando de acordo com Deuteronômio 7:11. Lá em Deuteronômio 7:11 diz assim: assim, obedeçam a todos esses mandamentos, decretos e estatutos e decretos que hoje lhes dou. Então, como é que ficou? Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Muito bem, o espaço também é pequeno aqui, você pode escrever em um outro papel se quiser. Combinado? Sexta-feira, leia Gênesis 28:15 e escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui em Gênesis 28, versículo 15, diz assim: além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não deixarei enquanto não tiver terminado e lhe dar tudo que prometi. Então, o que esse texto diz? Estou contigo só alguns dias? Não, isso é falso. O que está dizendo que ele vai estar em todo o tempo, não é verdade? Vamos lá. Segundo, estou contigo e te guardarei por onde quer que fores? Sim. Sim, verdadeiro. Estou contigo só quando você quiser? Não. Não, não é isso que ele fala. Fala que eu não o deixarei enquanto não estiver terminado o que prometi. Esse texto é o Senhor falando ali com Jacó em sonho. Mas ele também fala isso para nós nos dias de hoje. Vamos então, sábado. Desembaralhe as letras para entender a mensagem de João 14:15. Então, João 14:15 diz o quê? Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Quem está falando isso? Jesus, né? Jesus está dizendo, se você ama Ele, então você tem que obedecer os mandamentos, a palavra de Deus. Então aqui ficou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muito bem. Então a senha da próxima aula é a mesma senha dessa lição, hein? Muito fácil. A senha está lá em Hebreus 13, versículo 8. Versículo pequenininho, mas que você pode colocar e de repente em algum papel e já começar a praticar a memorização dos versículos durante essa semana. Combinado, detetives? Muito bem, nós ficamos por aqui e nós nos encontramos agora lá no culto infantil, ao final da tarde, através do aplicativo Meet. Domingo passado foi muito legal reunir as crianças juniores para um tempo de louvor e culto ao Senhor. Espero você que não pôde participar ainda neste domingo, hoje ainda. Combinado? E domingo que vem nós nos encontramos aqui para mais uma investigação na Escolinha Bíblica. Que Deus te abençoe. Tchau!